Bom dia, irmãos. Esse domingo feliz de ressurreição, nós saudamos a todos com a graça de Cristo ressurreto. E a nossa oração, que com certeza tem sido respondida, é que seja uma grande festa de crescimento para cada um de nós, de comunhão, por quanto Cristo ressurgiu dentre os mortos. Leremos 2 versículos em capítulos diferentes do livro de João. João capítulo 12, é o primeiro versículo. Na verdade, 2 versículos de cada capítulo. Serão 4 versículos, pelo menos, eu acho. João capítulo 12, a partir do versículo 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Capítulo 16, a partir do versículo 20. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo o homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Palavra do Senhor. Irmãos, o Cristo cumpriu a promessa de que ressurgiria dentre os mortos. O Cristo cumpriu a fala dos profetas de que viria para salvar a humanidade. E nós aprendemos na semana passada, na cantata linda, o contexto ali do povo de Israel, do Egito, sofrendo. E a gente aprende que todo o discurso do Velho Testamento, todos aqueles eventos, eles são figuras, não só os eventos figuras de linguagem, mas os eventos históricos. Eles apontam para um evento que viria, a saber, o deserto, onde o povo sofreu no Egito, e hoje nós vivemos o nosso deserto. O Deus que livrou o povo do deserto egípcio é o mesmo Deus que nos livrou do deserto do pecado, da escravidão do pecado. E ali naquele discurso do Velho Testamento, nós vamos ver sempre a figura da esperança, da expectativa de um Salvador. Os profetas não anunciavam a vida do Salvador, e de fato ele veio, cumpriu a sua missão, morreu entre nós e vive e reina para todo sempre. Nos reunimos exatamente por esta razão aqui, irmãos, nesta manhã de domingo, porque o Cristo que veio, morreu, ressurgiu dentre os mortos. Por isso comemoramos hoje o evento mais significativo das celebrações cristãs, a saber, a ressurreição. A fundamentação, a razão da nossa existência enquanto comunidade de santos, enquanto igreja, está exatamente na ressurreição do Cristo. Agora é interessante que quando Cristo se fez carne, ele teve, dentre vários, 2 desafios quando ele se fez carne. O primeiro desafio dele foi provar que de fato ele foi a promessa dos profetas que ganhou carne. Ele teve que provar que ele é a expressão da fala dos profetas. Até porque ele teve que provar, porque ele rompeu com todo um modelo, toda uma expectativa, toda uma maneira de pensar da comunidade dos hebreus e futuramente da comunidade judaica. Ele rompeu com toda a expectativa, todo aquele modelo do Salvador que viria. E ele veio, você já sabe, ele veio totalmente diferenciado. Ele veio no contraponto daquilo que esperava. Ele não veio forte, pelo contrário, ele veio menino, frágil.
Ele não veio rico, pelo contrário, ele veio nascendo numa manjedoura. Ele não veio para a guerra, pelo contrário, ele veio montado num jirico. Ele não veio para tomar nada à força, pelo contrário, ele veio para alcançar os corações pela força tão somente do amor, da argumentação, da fala suave, da fala doce. E aí eles ficaram desesperados. Por isso, Cristo teve que provar que de fato ele era a fala dos Messias, a fala dos profetas. E isso ele fez através dos milagres. Ele foi curando, dando vista aos cegos, ele foi fazendo os paralíticos andarem, ele foi salvando vida da opressão do diabo, libertando aqueles que estavam possessos. Ele foi transformando a água em vinho, ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes, alimentou os famintos, e à medida do milagre o povo ia assentando no coração. No primeiro momento com algumas desconfianças, né? Mas no fundo, depois chegaram à seguinte conclusão: verdadeiramente este é o profeta de Deus, este é o Messias de Deus, este é o cumprimento da fala dos profetas. E aí a comunidade começou a seguir o mestre, e aí a comunidade começou a seguir Jesus Cristo, ouvir os seus ensinos, começou a ser assistido, se admitir na assistência a ele mesmo. A comunidade foi crescendo, ele separou alguns apóstolos, ele foi ensinando. Mas agora ele tinha um segundo desafio. O primeiro desafio era provar que de fato ele era o Messias. O segundo desafio agora era convencer aquela comunidade que aprendeu a amá-lo, que foi alimentada e sustentada por ele, quanto à necessidade, o fato de que ele ficaria ali, mas era momentâneo, ele deveria morrer. E aí estava um escândalo para aquela comunidade discipular. Como diz a canção, como equacionar a inevitável cruz? Como administrar isso? Como entender isto? Como aceitar que aquele que se fez carne e caminhou entre nós, nos deu uma esperança, nos deu alegria, nos ensinou valores, nos ensinou princípio, nos deu certeza de vida eterna, caminha conosco, partilha o pão conosco, come do pão, bebe do vinho, mas que de repente será sacado de nós, que de repente será tirado de nós. Como administrar isto? O segundo desafio de Jesus Cristo era exatamente convencer essa comunidade quanto à grande realidade de que a morte fazia parte da sua agenda. A morte fazia parte da sua agenda. Por isso que nós não podemos chamar Cristo de Marte. Por isso que ele não é Marte. Porque a morte não faz parte da agenda do Marte. O Marte, ele não surge Marte. Ele se faz Marte em função de uma causa. Mas no primeiro momento, esse cara que morreu em função de uma causa, ele não queria morrer. Ele queria inclusive gozar daquela causa dele. Agora, a consequência disso foi a morte. Mas ele não veio para morrer. E inclusive, ele é chamado de Marte depois da morte, questão de lógica. Mas ele queria mesmo era viver. Cristo é diferente, ele não é Marte. Porque ele veio para morrer. Ele veio por uma causa nobre, mas a morte fazia parte, inclusive, da realização dessa causa nobre. A morte fazia parte da agenda do Cristo. Por isso ele não é Marte. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que veio, morreu por mim, morreu por você, morreu por nós, e ressurgiu dentre os mortos, e nos deu a certeza de vida eterna. A dificuldade em convencer os discípulos é porque eles se sentiam amados, né? Eles se sentiam protegidos, acolhidos. Eles estavam acuados, eles estavam sendo oprimidos. De repente aparece alguém que abraça-os e fala coisas lindas. Eles eram assistidos pelos mestres através dos milagres. Eles foram ensinados pelo mestre. E aí que está a grande dificuldade. Mas a cruz é inevitável. Alguns eventos nas nossas vidas, eles são inevitáveis. E a gente precisa entender. A cruz era inevitável. A cruz que era o evento morte de Cristo, que parece doloroso para a comunidade discipular, inclusive para cada um de nós, à medida que a gente vai assistir um filme, por exemplo, mas que isso fazer parte da agenda divina. Por isso, o processo da caminhada dele rumo ao Calvário segue. No domingo de Ramos, domingo passado,
né? Celebramos, ele entra em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém e é saudado com ramos, e toda a multidão cantando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Ele foi ovacionado, ele foi celebrado. Este mesmo povo que jogou ramos foi exatamente o mesmo povo que futuramente, guardadas as devidas exceções, gritou: crucificam. Que contraditório! Foi o amado e rejeitado num espaço muito curto. Ele entra em Jerusalém. Na segunda-feira ele vai ao templo e ali ele purifica o templo, os últimos passos do nosso mestre. Na terça-feira ele ensina no templo e ele responde algumas perguntas. Na quarta-feira ele descansa. Afinal de contas, ele era um Deus homem. Ele descansa. Na quinta-feira ele participa da última ceia. Dentre várias, ele senta com seus discípulos, ele pega o pão, ele se alimenta porque tem fome, ele comunga com os discípulos, ele brinca, ele faz gracejo, ele vive a vida do mortal, ele celebra com seus discípulos. Mas nessa festa de partir de pão da ceia, da última ceia, exatamente nessa festa de quinta-feira, nessa ceia de quinta-feira, um dos que comia o pão com ele resolve traí-lo. E nesta noite, no momento em que ele partiu o pão, os soldados chegaram. Os soldados chegaram e foram orientados. É aquele, por Judas, em quem eu tenho já o rosto. Ele deu um beijo, o ósculo santo. E os soldados, sem dúvida, pegaram o nosso mestre, pegaram o verbo encarnado e levaram. Ele foi sacado do meio da comunidade discipular. E na sexta-feira ele foi julgado. Interessante, ele foi julgado e entenderam que deveriam libertar Barrabás, o efetivamente criminoso, e condenaram o inocente. Chegaram a essa conclusão depois. A própria esposa de um dos líderes: cuidado, porque nós podemos estar julgando ou condenando o inocente. Mas ele foi inocentemente condenado, morto na cruz e foi sepultado. Veio sábado, no sábado ele permaneceu no túmulo. E a comunidade chorava, a comunidade ficava triste. Irmãos, uma historinha linda, mas no domingo, por isso nós estamos aqui no domingo. Por que a igreja se reúne no domingo? Porque no domingo aconteceu o grande evento. O túmulo não reteve. Deus cumpriu a promessa. A pedra foi removida. E de repente, o túmulo vazio. O túmulo estava vazio. Ele ressurgiu dentre os mortos. Glória a Deus. Bem, Jesus preparou o coração dos discípulos para esse evento. Nessas duas passagens que nós lemos, ele preparou o coração dos discípulos. Ele falou assim: é chegada a hora do fruto do homem ser entregue. Os discípulos não entendiam. Aí ele começa a usar figuras de linguagem. Olha, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, ele vai ficar ali sozinho. Mas se morrer, dará muitos frutos. Não é isso que lemos? Se morrer, dará muitos frutos. E depois ele usa uma outra figura de linguagem que nós lemos também. A mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Ela sofre de dor. Mas depois de ter nascido o menino, ela se esquece da dor em função do prazer de abraçar uma linda criança. Assim também vocês vão chorar agora.
o mundo vai se alegrar. E o mundo que ele estava dizendo é exatamente aqueles que mataram com prazer. Eles vão se alegrar e vocês vão chorar. Mas depois a situação vai se inverter. Porque vocês vão sorrir. Vocês vão sorrir e essa alegria nunca mais vai acabar. Irmãos, ressurreição é isso. Ressurreição é choro sucedido de alegria. Não tem como pensarmos em ressurreição, celebrarmos a ressurreição, seguimos o exemplo do Mestre, se não pensarmos nessa perspectiva. Por isso, somos exortados neste domingo da ressurreição, já que o grão de trigo foi lançado à terra e frutos vieram, já que a mulher sofreu, mas depois veio um grande filho, um lindo bebê, e nós somos essas crianças que nasceram da dor dessa mulher, do parto dessa mulher, somos fruto disso. Nós somos exortados nesse domingo de ressurreição, em primeiro lugar, a olharmos a vida com mais esperança. Essa é a primeira coisa. Ressurreição é isso. Somos exortados a olharmos a vida com mais esperança. A esperança é um olhar para o futuro cheio de certeza, em meio a um presente incerto. A esperança é isso, é olhar para o futuro cheio de certeza, em meio a um presente muito incerto, muito nebuloso, muito obscuro. Não é isso que ele vai dizer? Olha, o futuro seria criança, mas no primeiro momento veio a dor do parto. E quando a criança nasceu, ela se esqueceu da dor, simplesmente ela abraçou. A semente morreu, apodreceu, mas depois uma linda árvore nasce. A ressurreição é assim. Viver sobre a ótica da ressurreição é olhar a vida com mais esperança, é olhar o seu contexto com mais fé, com alegria. Seguir o ressurreto é descansar na promessa do ressurreto. Eu estava lendo o jornal, ontem fez um ano daquela tragédia na escola de Realengo, Taço. Aí o repórter perguntou a ele como está o ambiente. O colégio foi totalmente reformado, totalmente modificado. As crianças felizes, misto de felicidade e apreensão, de lembrança. O repórter perguntou a ele como está a expectativa para o futuro. Aí ele falou o negócio seguinte, em meio àquela questão toda, o diretor falou: superação. E as crianças estão superando. Aí ele continuou: só que superar é diferente de esquecer. As crianças se lembram, dói, mas elas estão superando. Então, os eventos ruins, a gente não esquece, porque muitas vezes marcou você, me marca, nos marca, mas eles precisam ser superados. Eles precisam ser vistos de uma forma muito positiva, apesar da dor. Na certeza de que o futuro vai tratar de minimizar a dor que no momento é intensa. Ressurreição é olhar a vida com mais esperança, com mais certeza de que todas as coisas efetivamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto muito de Gonzaguinha. E ele canta em uma das suas músicas, vai falar bem assim: eu sei que a vida devia ser bem melhor. Aí num pulso de esperança. E será. Mas ele volta para o seu momento. Mas isso não impede que eu repita. É bonita. A vida é assim, ela é bonita, ela é linda. Então, ainda que no momento nós não consigamos perceber a perfeição dessa beleza, se é que um dia vamos perceber,
Nada pode nos impedir de afirmarmos: é bonita, é bonita e é bonita. Não só porque Gonzaguinha cantou, mas porque Cristo ressurgiu entre os mortos. Gonzaguinha tão somente, aí é a especulação minha, refletiu voluntária ou involuntariamente essa certeza. Ele ressurgiu entre os mortos. E porque ele ressurgiu entre os mortos, a vida é bonita, é bonita, é bonita. Apesar, de repente, do contexto aparentemente feio, ruim, mas ela é bonita por si só. Ela não é bonita porque está administrada. Ela não é bonita porque está arrumadinha. Ela é bonita porque ela é dom de Deus e ela é vivida independente dos contextos. Nietzsche vai falar bem assim: não haverá ressurreições se não houver sepultura. Não tem como ter ressurreição sem que antes haja sepultura. Não tem como ter vitória sem que antes travemos algumas lutas. As canções de hoje falam só de vitória, vitória, vitória. Mas quando vem a luta, como reclama, se fala de vitória, você fala de luta. Uma coisa interessante que eu percebi nessa passagem, e aí para ratificar a nossa ideia aqui, é o sábado. No sábado Cristo ficou na sepultura. No sábado os discípulos choraram. No sábado as mulheres foram lá ao sepulcro e colocaram perfume. No sábado foi a ausência. No sábado foi a tristeza. No sábado foi o abandono. Mas depois veio o domingo. A vida é assim. Nós não podemos tão somente viver fundamentado no domingo. Existem alguns sábados. O sábado faz parte da agenda, né? O sábado faz parte da minha e da nossa agenda. E às vezes você está passando hoje por um sábado, mas o sábado se faz necessário. Antes da ressurreição, a comunidade discipular viveu o sábado. O sábado da tristeza, do abandono, da insegurança, da dúvida. Será que de fato ele vai ressurgir? Assim ficaram os dois discípulos da caminho de Emaús. É o sábado. É o sábado que eu vivo, é o sábado que você vive, é o sábado que você viveu. Você viveu vários sábados, mas tenho certeza que o sábado só tem 24 horas. Quando travar o relógio, o dia seguinte é domingo. O choro pode durar a noite inteira, mas com certeza a manhã chega e a alegria chega com ela. Segundo lugar, nós gostaríamos de pensar aqui, deixa eu me achar na minha cola. Nós somos exortados a não só a vivermos a vida com mais esperança, nós somos exortados a termos um olhar mais fervoroso para a comunhão. Somos exortados a isso, a termos um olhar mais fervoroso para a comunhão. Quando Jesus está lá na cruz, está ali as três Marias, estavam os discípulos e o discípulo amado, quase à morte. Jesus fala assim, vendo Jesus e sua mãe e junto a ela o discípulo, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora adiante, diz o texto, o discípulo a tomou para casa. Ou seja, o que ele está dizendo? Cuide dela, dê toda assistência a ela. O que ele está dizendo? Cuide dele, dê toda assistência a ele. Ou seja, que haja esta relação mútua de assistência entre a mulher e o discípulo. Jesus está dizendo o seguinte: João, faça tudo o que eu até desejaria fazer, seria um prazer, mas impedido estou por força da necessidade do mestre maior. Não posso mais ser o filho que caminha com ela, né? Que estará com ela. Não posso mais. João, faça as vezes de filho. Respeite a minha mãe como eu respeitaria. Assista a minha mãe como eu assistiria.
Faça tudo isso, João, faça tudo isso. Mãe, tudo que a senhora desejaria fazer comigo, acalentar, compreender as minhas dificuldades, me alimentar, fazer tudo, faça com João. Irmãos, é exatamente isso. Viver sobre a ótica da ressurreição é viver, termos um olhar mais fervoroso para a comunhão. Com isso ele está dizendo o seguinte, a partir de João e a partir de Maria, a comunidade, ela precisa nutrir no coração esta grande certeza, este sentimento de assistência mútua, esse sentimento de que o Mestre partiu e o Mestre nos assiste através de nós mesmos, o Mestre nos conforta através de nós mesmos, o Mestre nos exorta através de nós mesmos, o Mestre nos adverte através de nós mesmos, o Mestre nos perdoa através do nosso perdão, o Mestre faz tudo, continuará fazendo tudo em nosso favor através de nós mesmos. Porquanto, quando nós assumimos uma postura de não comunhão, nós estamos deixando de comunicar uns aos outros aquilo que certamente o Mestre faria se estivesse aqui. O Mestre perdoaria, o Mestre não julgaria precipitadamente, o Mestre faria em nós cafuné, o Mestre compreenderia a nossa diferença. Ele está muito preocupado se a pessoa parecia com ele, se falava a mesma linguagem dele. Ele sentou com todos e foi questionado, mas ele estava preocupado com questionadores, ele estava preocupado com a assistência a gente, a pessoa. O autor da Carta aos Hebreus fala uma coisa muito interessante: consideremos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras. Ou seja, este sentimento que o autor está dizendo é algo provocado. Provoco, recebo, comunico. E aí gera esse círculo, né? Esse dínamo, né? Esse evento, ato contínuo, fruto da predisposição para a comunhão. As guerras estão lá fora. Nos reunimos em torno da mesa, nos reunimos domingo a domingo, com a afirmação de que somos de Jesus. E porque somos de Jesus, precisamos e devemos, a despeito de nós, sermos provocadores das ações que o Mestre nos ensinou durante o período de seu ministério. E passou para os seus discípulos e chegou a cada um de nós. Chegou a vocês aqui, há um tempo atrás, quando pessoas simples resolveram abrir essa comunidade, e que hoje nós chamamos de Igreja Periferia de Boa Esperança. Pessoas simples começaram a ler o Evangelho e abriram essa igreja. E foram trazendo outras pessoas, fruto da mensagem do ressurreto. E todos estamos aqui, fruto dessa mensagem. E o nosso desafio é a manutenção de todos nós numa atmosfera de amor, de comunhão, de assistência, de respeito, de compreensão das diferenças, de compreensão das falhas, de palavra de carinho por ocasião das falhas, de palavra de consolo por ocasião das lágrimas. Essa é a comunidade secular. Fora isso, vai passar a ser mais um outro ajuntamento de um clube, como qualquer outro clube, de uma associação, como qualquer outra associação. O diferencial disso aqui, irmãos, é porque o ressurreto está em nós. O Espírito Santo habita em nós. E ele nos exorta a esta prática, a este exercício, entendendo que nós estamos na contramão de tudo isso. Olha só, nós estamos na contramão do Evangelho. O ressurreto habita em nós e ele nos provoca para que andemos na mão dele, para que pratiquemos tudo aquilo que ele praticou e que praticaria caso pudesse continuar no ministério terreno. Mas ele não podia continuar no ministério terreno e atribuiu a mim, a você, esta incumbência de darmos continuidade a essa mensagenzinha, a esta fala de amor, a esta fala de carinho, ao comunicar desta mensagem. Foi a comunhão. E ele derramou, através do Espírito Santo, os dons espirituais, as habilidades, a capacidade dada a cada um de nós, para que nos assistamos mutuamente, na proclamação, no canto, no ensino,
no lazer, na brincadeira, enfim, cada um no seu ministério, cada um com a sua particularidade, com a sua maneira, com a sua multiforme maneira de absorver e colocar em prática a habilidade que Ele nos deu. É a comunhão. E aí esta comunhão, essa habilidade deve ser exercitada para a edificação, para o crescimento desse corpo chamado igreja. E aí a minha responsabilidade é a nossa responsabilidade. Concluindo, nós somos exortados não só a vivermos a vida com mais esperança, não só olharmos com mais fervor para a comunhão, mas nós somos olhados também a um olhar mais comprometido para a sociedade. Sim. Foi isso que Jesus Cristo fez com seus discípulos. Na oração sacerdotal, ele, sabendo que partiria para o Senhor, ele orou: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor tão somente os livre do mal. Que eles fiquem aqui, que aqueles a quem eu ensinei, a quem eu coloquei no coração a semente do Evangelho, que eles fiquem aqui, que eles fiquem nos mercados, que eles fiquem nas praças, que eles fiquem nas universidades, que eles fiquem nas escolas, que eles fiquem nas ruas, nos bairros, nos clubes, nos teatros, nas praias, que eles fiquem nas câmaras de deputados, que eles fiquem nas câmaras de vereadores, que eles fiquem nas plataformas, que eles fiquem em qualquer lugar, mas que onde eles ficarem, que eles sejam o sal da terra e do mundo. Eu não peço que os seus filhos daqui, mas que eles sirvam a comunidade. Interessante, irmãos, até porque antes de nós sermos igreja, nós somos comunidade, nós somos sociedade, nós somos Boa Esperança. Antes de Daniel ser igreja, Daniel era bairro Centenário, Daniel era rua Guadajás, e número 250. Ali era meu endereço. A igreja me tirou desse meio. A igreja roubou os meus amigos. Porque a igreja falou para mim que eles são feios. Porque a igreja falou para mim que eles jogam sinuca. Porque a igreja falou para mim que eles jogam bola, que eles gostam de dançar. Porque a igreja falou para mim que às vezes eles xingam. E não é bom ficar perto de pessoas que têm esse comportamento. Tentaram tirar Jesus Cristo também do meio dessa turma. Quando ele ficou lá com a prostituta, quando ele foi comer na casa do publicano. E ele falou o seguinte: eu vim para eles, eu vim para interagir com todos eles. Então, irmãos, viver a ressurreição é se sentir comunidade, é viver na comunidade, é não se excluir nunca. É um mistério de não se envolver com toda a perversidade que está nele em potencial e que está em nós, adormecido por força do Espírito Santo, e viver com eles nesse comportamento em potencial, sem contudo sermos influenciados pelo lado perverso nele, que é totalmente resultado da sua humanidade caída. Mas está com ele, estamos com eles porque eles são humanos como nós, como cada um de nós, desejosos de ouvir uma palavra de carinho, de jogar futebol conosco, de ir ao cinema conosco, de nos convidarem para as suas festas, né? De nos convidar. Eu tive um desprazer de ouvir fui convidado por um amigo do trabalho. E ele falou assim: Daniel, vamos, depois de 500 convites, vamos na universidade. Meu filho vai fazer 12 anos. Vamos participar lá? Vamos. É tudo do Flamengo. Eu falei: eu posso repensar? Não. Tudo bem. Então eu cheguei lá, tudo decorado do Flamengo. E ele foi levado. O que eles fizeram? Eles colocaram a porta do salão, a bandeira do Flamengo,
mas assim, baixinho, a gente tinha que ser baixado passado, ou seja, tudo tem que se postar diante da verdadeira família. Tudo bem, passei. A festa estava legal, se não fossem as 525 vezes que eu tive que ouvir o hino do Flamengo. Uma vez, Flamengo. Então dançaram, brincaram, família cristã, evangélica, né? Cantaram. O irmão dele estava lá, com toda a família, o irmão dele, com toda a família, e não é da igreja, mas o irmão estava lá, na festa do irmão da igreja, o irmão da carne, que pertence à igreja. Afinal de contas, era aniversário do sobrinho. O irmão que não é da igreja estava na festa do cristão, e no meio da oração, o irmão que não é da igreja, assim, toda a família reverenciando o momento de oração. 10 dias depois, o irmão na igreja me procurou e falou: Daniel, eu estou revoltado. Eu falei: por quê? Minha filha fez aniversário e eu convidei o meu irmão, que é irmão da sua igreja. Ele foi com todo mundo, Daniel. Minha filha faz dança. Ela levou as amigas para uma apresentação de dança. E uma das danças, no seu ritmo, mas tinha um modelo afro. Daniel, todo mundo se levantou, porque era um demônio, era macumba. O salão cheio e minha família indo embora. O que é isso? E não era. Que tenha sido. Ainda que somos exortados a olharmos, a sermos mais comprometidos com a sociedade, né? Dando bom testemunho, estando ao lado, fugindo tudo aquilo que é errado, mas estando ao lado dele, praticando a justiça. Se a sociedade está perversa e injusta, nós somos convidados a pensarmos totalmente o contrário, né? Fugindo da corrupção, fugindo da perversidade, mas sendo ali, em qualquer lugar, a expressão do ressurreto. Porque, irmãos, hoje é domingo da ressurreição, e o ressurreto deseja caminhar através de nós. O ressurreto deseja participar daquela festa que o irmão não quis participar através de nós. Está ali conosco, presente através de nós. O nosso bom testemunho. O ressurreto deseja caminhar onde nós estivermos. Aqui é uma reunião linda, nobre, onde todos aqueles que creem no ressurreto se realimentam para servirmos ao Senhor lá fora, onde as pessoas não tiveram ainda a compreensão e entendimento de que o túmulo estava vazio. Esse é o nosso desafio. E só teremos condições de fazer eco lá fora à medida da nossa predisposição em vivermos com intensidade a nossa comunhão, sob pena de fazer ruído, sob pena de gerar uma mensagem contraditória. Cristo ressurgiu entre os mortos. A morte fazia parte da sua agenda. Ele ressurgiu entre os mortos. Por isso estamos aqui, irmãos. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor. Pai, louvado seja o teu nome, pelo privilégio de estarmos aqui em tua casa. Louvado seja o teu nome, porque Cristo ressurgiu dentre os mortos. Então somente te pedimos, Pai, que o Senhor aqueça em nossos corações esta certeza, que nós entendamos os sábados, que nós entendamos os eventos ruins, que nós entendamos, Pai querido, os nossos momentos de inquietação, de dúvida, mas que olhemos, Pai querido, a vida na certeza de que o domingo chegará e de que a ressurreição será uma realidade. Anime, Pai querido, nesta manhã aquele que está batido, aquele que está sem força, aquele que está sem perspectiva. Creio no Senhor, mas hoje estão tristes. Pai, aqueça cada coração nesta manhã, fortaleça cada alma, reanime cada joelho nesta manhã, para o louvor do teu nome e a alegria dos nossos corações. Oramos em Jesus Cristo, nosso amigo, o ressurreto. Amém.
Deus nos guarde.